Olá, Camilo, tudo bem com você? Como você tá? Tudo bom, Thalita, e você? Tudo certo também. Prazer te receber. E o Camilo, ele escreveu Vala de Perus, uma biografia, que inclusive virou podcast, esteve entre finalistas do Jabuti do ano passado. E daí hoje, inclusive, vai acontecer um lançamento presencial dessa obra de Vala de Perus, uma biografia, que marca muito, né, o que foi esse momento. A gente está falando sobre ter que rememorar essa data agora nessa perspectiva de crítica ao governo federal que insiste em celebrar esse golpe, né? Então, eu acho importante, Camila, a gente trazer aqui para quem nos acompanha essa memória do que foi de fato esse momento tão triste da nossa história. E queria que você comentasse um pouco. Não, o primeiro comentário que eu faço é que se a gente tem que rememorar, que seja para descomemorar, para rememorar a crueldade desse período, as coisas horríveis que aconteceram, e não ficar à mercê dessa desinformação. A gente tem um governo que ele governa por desinformação, em todos os aspectos. E a memória que ele tenta passar da ditadura é um desses exemplos de desinformação. É falsear a realidade, a história. Sim, sim. Eu queria que em cima. Agora vamos rememorar, então, comemorando que foi essa data, e queria que você trouxesse, inclusive, um pouco a história do livro, né? Vala de Perus. O que foi, para quem não conhece, o que, que significa, o que, que significou na nossa história Vala de Perus? Conta um pouco pra gente. A Vala de Perus é um dos episódios mais truculentos de violência de Estado praticados pela ditadura militar. Foi a ocultação, esconderam deliberadamente mais de 1.000 ossadas de pessoas desaparecidas. Entre elas, alguns, né, uma porção ali, um grupo de desaparecidos políticos, nessa forma clássica que a gente trata desaparecido político, como um militante político desempenhava um papel de oposição à ditadura, que foram presos, torturados, mortos, assassinados sob tortura, e enterrados nessa vala clandestina. Foram enterrados no cemitério, numa vala comum, e depois eles tiraram das covas os cadáveres e colocaram numa vala clandestina, que não estava previsto em nenhum mapa, nenhuma planta do cemitério, num lugar de grama, num barranco, para ocultar, para ninguém nunca mais encontrar esses corpos. Agora, claro, não é só esse desaparecido político clássico, né, do militante político. Eu trabalho no livro a ideia de que há desaparecimento político quando você tem uma política de desaparecimento. E ali estão mortos que foram vítimas da Rota, dos Esquadrões da Morte, que é muito parecido ao modelo da polícia de hoje, que continua executando pretos, pobres, periféricos. E isso também é uma herança macabra desse período que o governo atual acha que foi bom, ou quer que a gente acredite que foi bom. O Camilo, infelizmente não é nenhuma surpresa, né? A gente vê esse governo celebrando o que foi o golpe de 64. É, eles já fizeram isso antes, por isso, inclusive, que eu conversava agora com o Fernando Ideu sobre uma decisão, de repente, da justiça para proibir o que eles dizem ser liberdade de expressão. Mas é isso, é você falsear a história, é você tentar realmente encobrir o que foi esse período tão nebuloso da nossa história aqui recente. E ao Todos mesmo os tempo anos, chega. Oi? todos os anos eles publicam essa nota Todos. técnica, esqueci o nome exato, mas essa coisa de comemorar, de dizer que não foi golpe, né? Foi uma revolução que salvou o país, etc. e tal. E eu digo que não é surpresa, porque recentemente agora, pela segunda vez, Bolsonaro voltou a trazer o nome de Ustra, né? O torturador ali do período da ditadura, voltou a falar sobre Ustra. A gente tem essa defesa do que foi esse período, seja ali o AI-5. Quem me falou essa semana que Daniel Silveira, esse deputado que a gente conversava agora, é um grande defensor, né, do que foi o período da ditadura e do próprio AI-5. AI-5 fechou o Congresso, né? E ele vai lá e se refugia de uma decisão judicial nesse mesmo Congresso, né? Então, assim, tudo muito controverso, mas é de se esperar que esse governo, todos os anos,
traga essa lembrança de forma totalmente negativa do golpe de 64, porque é um governo também muito militarizado, né? Tem muitos militares ali dentro e militares que continuam tendo essa visão, como a nota exprime, de que foi um período que trouxe democracia, porque a gente estava ali à beira de realmente uma ditadura, né? E aquilo que a gente passou durante esses 21 anos terão sido a salvação do Brasil. Eu acho que é isso, a gente precisa rememorar, precisa trazer sempre esse assunto, mas num ponto de vista de descomemoração, como você mesmo traz aqui para a gente, para que a gente não esqueça o que foi. E também creio muito que, assim como coloca Fernando Ideu agora, a gente não esteja tendo que passar por isso no próximo ano, né? É uma ode, né, um crime, o crime de tortura. Então, toda vez que a gente começa a achar que tem que elogiar o Ustra, ou aceitar que alguém elogie o Ustra, ou elogia a ditadura militar, eu fico pensando, Thalita, é mais ou menos como, imagina o que é para uma pessoa, claro, que sofreu na pele. Eu não sofri na pele, né, eu nasci depois, enfim, nasci no final, já no ano da anistia. Mas a pessoa que foi presa, foi torturada, exilada, quase morreu, perdeu filho, perdeu irmão, perdeu parente, ter que aceitar que aquilo que ela sabe que foi um período truculento, antidemocrático, seja elogiado por um presidente da República. É muito parecido com a ideia de você passar por uma rua que tem um nome de um torturador. E que para a gente pode ser assim, é um torturador, mas para algumas pessoas foi o meu torturador, ou foi o assassino do meu irmão, um assassino da minha irmã. Então é o tipo de coisa que é de fato inaceitável, e por isso que a gente também rememora, descomemorando. Hoje em São Paulo eu faço um lançamento presencial do livro que foi lançado na pandemia, remotamente. Escolhemos essa data para poder fazer esse evento. Em seguida, vai ter uma caminhada do silêncio no Parque do Ibirapuera, que é um momento em que, a partir da Praça da Paz do Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, vai ter uma caminhada de pessoas em memória e homenagem às vítimas, não só da ditadura, mas da truculência de Estado, da violência de Estado, porque aí é muito parecido o morto da rota da Polícia Militar hoje, das mães de maio, que em 2006 tiveram seus filhos assassinados. E isso a gente precisa contar. Amanhã tem um Cordão da Mentira, que se eu não me engano é o nome, que também eles saem todos os anos. É curioso, né? Porque o golpe ele também ele tem mentira envolvido nele desde a data, né? Que eles comemoram o 31 de março, sendo que ele foi deflagrado, começou na noite do 31 e é do dia 1º ao dia 2 que é executado, é terminado, concluído o golpe. E aquela história, né? Os militares no Brasil, principalmente aqueles militares, claro, tem militares e tem militares, mas os militares que fizeram o golpe, que foram colaboradores do golpe, que bancaram o golpe, eles trabalham com a ética da mentira. Se a gente for desde de tudo, né? A falta de transparência, por isso tem censura, tem tudo isso. A própria prisão que eles executavam não era noticiada, não era prevista, não era... parecia... o pessoal chamava na época, né? A oposição chamava de sequestro. A polícia tinha sequestrado a pessoa, porque não era claro, público oficial, aquela prisão. Você teve os episódios do Rio Centro, que explodiram bombas, atentados praticados pelos próprios militares. É uma série, uma história. A gente pode pegar ano a ano e fazer uma lista de mentiras sistematicamente e metodicamente contadas, porque é isso, a base deles é o sigilo, o fingimento, é a mentira, é você não dizer o que está acontecendo de verdade, que é o contrário do que a gente busca na democracia, né? Que é aprovar leis de transparência, aprovar lei de acesso à informação e tentar fazer com que as pessoas tenham privacidade, mas que o governo seja cada vez mais transparente, cada vez mais público. Naquela época era o oposto. E é isso que esse governo atual quer fazer. Um episódio como esse, inclusive, mostra o tamanho dessa república que a gente se tornou. A gente tem falado muito como nos tornamos uma república de bananas, né? Inclusive a maneira como somos vistos lá fora. Um episódio como esse, dessa celebração infeliz, também traz isso à tona? Traz.
Nada contra as bananas, que eu adoro, mas a gente se torna essa república de bananas porque é ridículo. A história sabe, assim, o mundo sabe. O Bolsonaro hoje ele é um cara ridicularizado no mundo pelas as pessoas. Tem até ator nos Estados Unidos cobrando que os jovens tirem títulos para poder votar contra ele, né? Quer dizer, e isso corrobora essa visão, né, de um cara que deturpa a história, deturpa a realidade, deturpa as notícias, as informações verdadeiras sempre que pode. Você acredita que, como eu conversava agora com o Fernando Ideu, caberia ao Poder Judiciário, de repente, interferir no que vem sendo essa exaltação do golpe? Eu acho que a gente tem um princípio de democracia em que você propor o golpe, ou elogiar qualquer tipo de autoritarismo, de uma instituição que seja ditatorial no Brasil, vai contra os princípios constitucionais. Assim como você fazer apologia de crime ou criminoso, que é o caso de uma pessoa que faz uma apologia de um torturador. É importante lembrar também que a gente não fala torturador a troco de nada. O Ustra ele é declarado como torturador. Ele é, provavelmente ainda hoje, o único general, comandante do Exército, o único militar que tem, judicialmente, ele foi nomeado como torturador numa ação movida anos atrás pelas famílias Teles e Merlino, se eu não me engano, em que o Fábio Conder Comparato foi o advogado que fez a representação. Então é isso, assim, a gente não pode aceitar, não pode participar e entender como razoável, como natural, um governo que, pelo menos oficialmente, é democrático, a gente vive numa democracia, fazer ode a um governo ditatorial. E com esse gostinho, né, que fica evidente de que se pudesse, voltaria a fazer tudo igual. Com certeza. Acho que por isso que essa cena que a gente mostrou, inclusive, do ex-presidente Lula no começo ali do programa, falando sobre a bandeira brasileira, sobre esse símbolo que precisa ser recuperado, é tão importante, né? Porque, de certa forma, esse movimento se apropriou do que foi a bandeira brasileira, né? A gente chegava a ter vergonha de vestir ali uma camiseta com as cores do Brasil. E é isso, é um símbolo que precisa ser reapropriado pelo brasileiro, né, que luta pela soberania do Brasil, que luta por um país mais democrático. Achei muito importante essa fala. Como que você viu isso? Eu acho que é isso que você já falou, assim, o país somos nós, né? Uma coisa que não é... O país não é um presidente da República, a gente não pode ter essa... Não é um governo, não é uma tropa, não é um batalhão, não é uma... também não é uma manifestação, né? A gente conviveu anos atrás, 2015, 2016, aquele período todo, com essa coisa da camiseta do Brasil ser apropriada por um grupo que se manifestava contra o governo democraticamente eleito. Isso eu acho também muito parecido, né? Eu acho que os dois golpes eles têm uma semelhança em vários aspectos, de você ter essa marcha de determinadas famílias, alegadamente com Deus, pela propriedade, aquela coisa. Isso lá atrás e aqui também, muito parecido, né? Essa narrativa que se cria, né? Que o João Goulart, presidente, queria implementar um governo comunista, uma ditadura comunista no país, da mesma forma que o lulopetismo e o governo Dilma Rousseff era petralha e corrupto, bolivariano, mas são narrativas muito semelhantes em vários aspectos, inclusive com apoio sistemático do empresariado, da Fiesp, né? Fiesp é uma coisa que publica editorial parabenizando nas duas vezes nos jornais, em 64 em 2016. E essa participação desses setores e da mídia, né, de uma mídia corporativa, de uma grande que sauda, né, dos dois momentos tem editoriais saudando. Em 64 dizia que estava recuperando a democracia, resgatando a democracia, e agora também comemorando como se tivesse tido o Brasil agora vai melhorar. Deu no que deu nas duas vezes. Os 21 anos de truculência, censura, autoritarismo, e agora a gente
bom, não tem nem palavras para descrever o que está acontecendo hoje no país, em relação à inflação, preços, salários, custo de vida e democracia, censura novamente. Está aí o Lollapalooza essa semana, para a gente lembrar. E uma série de eventos que a gente quiser fazer uma tabelinha de antes e depois, item por item, a gente vai ver que tem muita coisa muito parecida. Foram 4 anos de destruição total do país, mas sinto que esse capítulo vai ser menor do que os 21 anos que a gente enfrentou lá no passado, né? Então, e espero, tenho essa esperança. Eu sinto e espero que seja um capítulo curto agora da nossa história e tem muita coisa para se reconstruir a partir disso. Vamos dar o serviço para quem quiser acompanhar o lançamento hoje de Vala de Perus. Olha só, pessoal, daqui a pouquinho, a partir das 5 horas, Livraria Mandarina, que fica na Rua Ferreira de Araújo, 373, em Pinheiros. Vou repetir o endereço, tá bom? Livraria Mandarina, na Rua Ferreira de Araújo, 373, em Pinheiros. Todos convidados, né, Camilo? É isso. Espero que venham, quem puder, venham descomemorar o golpe de 64 com a gente. E ditadura nunca mais. É isso, o convite feito. Camilo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Um bom evento logo mais. Um beijo grande para você e até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado.